Milionário surpreendido ao ver novo professor negro de joelhos na porta da escola. Era uma manhã qualquer, mas ninguém sabia que aquele dia ia explodir em silêncio no coração daquela escola. Kendra Silva, uma jovem professora negra, ficou ajoelhada bem na entrada da escola pública do bairro. O portão antigo chiava um pouco quando ela passou, e parecia que toda a vizinhança parou para olhar. A cena era tão incomum que até um milionário que passava de carro ficou boquiaberto com o que viu. Por que uma professora ficaria de joelhos ali, na frente de todo mundo? O cheiro do café amargo do refeitório se misturava ao suor quente do asfalto. Era um aroma meio sufocante, como o peso de algo não dito que estava no ar. A pele negra dela brilhava sob o sol que mal começava a esquentar, e seus olhos tinham aquela chama de quem não ia se deixar vencer fácil. Quando entrou na sala 204, o silêncio virou quase um grito mudo. Os olhares dos alunos cortavam como lâminas. No banco da frente, Rafael Almeida sorria com um toque de desafio. Um sorriso que era mais um escudo do que alegria. Ele não estava ali para respeitar qualquer coisa ou pessoa sem antes testar. Ele era carisma e rebeldia misturados em uma única tempestade. Kendra sentiu o peso do olhar, quase uma somatória de desdém e surpresa, como se precisasse estar preparada para uma guerra que ninguém mais queria ver acontecer. O ar estava pesado de tanto preconceito que parecia impregnar cada parede da escola, te rangia a cada palavra não dita, a cada silêncio carregado de julgamento. Mas não dava para se esconder. Ela não ia recuar. O que ninguém sabia ainda é que, escondido naquele ar abafado, a direção da escola carregava um segredo. Alguém anônimo deixou uma denúncia falando alto sobre métodos discriminatórios que corroíam por dentro, como uma podridão invisível, o próprio sistema responsável por educar. Aquilo era uma faca de dois gumes. Kendra ficou entre a cruz e a espada. Manter sua identidade intacta e lutar, ou abrir mão, adaptar-se a um jogo sujo para sobreviver. Por dentro, o nó na garganta apertava e as mãos tremiam. Como seguir quando o sistema inteiro parece querer calar sua voz? Ela tentou. Levou um projeto para unir aquela turma fragmentada, um fio tênue de esperança. Rafael, com toda a sua resistência, não era apenas um problema de disciplina. Era a ponta de um iceberg de frustração e sonhos quebrados. Aos poucos, Kendra viu no olhar dele algo que ia além de desafio. Um pedido silencioso de ajuda. Mas aí veio o segredo, o choque. Algo que nem eles, nem ninguém podia prever. Um inimigo inesperado, pronto para explodir tudo ali dentro. A sala 204 começou a tremer, não só pelas paredes antigas, pela revolta que começava a crescer. Uma revolução silenciosa, com uma fome de justiça e mudança. Kendra se perguntava até onde iria para preservar aquele sonho. E a verdade, nem ela sabia. Aquela batalha ainda mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Kendra mal conseguia respirar. O peso do olhar de Rafael se tornava quase palpável, como se a sala estivesse prestes a implodir. A revolta que crescia naquele espaço saturado de tensões não era apenas de uma chama, era um incêndio prestes a consumir tudo. E assim que ela decidiu avançar, um grito rasgou o ar, interrompendo o silêncio opressivo. Todos vocês, calados! A voz de um homem ecoou na entrada da sala, tamanha sua fúria. Era Alex, o diretor da escola. Sua presença imponente invadiu o ambiente como um trovão. Kendra congelou. O olhar de Rafael tornou-se ainda mais desafiador. O último fio de contenção se rompera, mas o que ela não esperava era o que se seguiu. Com um gesto brusco, Alex tirou um envelope grosso da pasta que carregava. Recebemos uma denúncia. Alguém dentro dessa sala está saboteando essa escola. Suas palavras eram como facadas. Temos que agir antes que o caos se espalhe. O olhar de Kendra se voltou para os alunos. O pânico estava estampado em muitos rostos. E Rafael, que antes parecia mais rebelde que nunca, agora parecia perdido. Ela havia ido até ali com a esperança de que a verdade prevalecesse. Mas a maneira como aquele homem falava era como uma tempestade, um prenúncio de algo pior. Antes que pudesse esboçar uma resposta, Alex rasgou o envelope com violência. E então, com um movimento teatral, lançou à mesa de Kendra uma série de fotografias, uma após a outra. O coração dela disparou. Eram imagens dela, capturadas clandestinamente, algumas mostrando-a em momentos vulneráveis, ensinando, rindo, sozinha em sua casa e até mesmo em distritos da comunidade onde oferecera ajuda a famílias carentes. Era um retrato sombrio, quase como uma montagem digna de um thriller psicológico. "Olhem!" ele exclamou, apontando para as fotos. "É isso que temos." "O quê? Alguém se sentindo como a salvadora da escola?" A verdade é que Kendra Silva está por trás das movimentações reveladoras. Rosseno significou interferência, divisão. Sabia que estava colocando seus alunos em perigo? Os alunos começaram a murmurar, as vozes se entrelaçando em desespero. Frases fragmentadas se misturavam. "É verdade?" E "ela nunca fez isso." Kendra estava em choque. A raiva fervia dentro dela, mas o medo engasgava sua voz. "Muitos de vocês devem achar que eu sou uma heroína," ela gritou, sua voz se erguendo sobre o barulho. "Mas eu não sou. Estou lutando pelo que é certo." Sabem qual é o verdadeiro inimigo aqui? Neste momento, a máscara de Rafael se rompeu. Com um tumulto de emoções, ele gritou: "Você é a verdadeira traidora, Kendra. Foi você quem me deixou no escuro." O peso de suas palavras caiu como um soco no estômago de todos. Aquilo não era apenas uma briga de classe. Era um ataque pessoal. Kendra se virou para ele, a incredulidade dançando em suas feições. "O que você está dizendo, Rafael?" A sala parecia girar. Segredos antigos e feridas abertas começavam a emergir como monstros no fundo do mar. "Eu sei quem você realmente é. Seu passado não é o que você diz." Ele ofegava, apontando para ela como se tivesse encontrado um tesouro escondido, algo tão impactante que era quase tangível. "Eu não sou o problema. Você é." Kendra sentiu o chão se abrir sob seus pés, aquela fenda escura revelando um abismo de revelações iminentes.
A sala estava agora em combustão. A revolução que parecia se formar do lado de fora agora encontrava raízes nas próprias entranhas da escola. A tensão era dolorosa, e a verdade dela era um fio tênue se partindo. O que ela não sabia era que aqueles segredos, antes ocultos, estavam prestes a desmoronar tudo o que conhecia, com novos olhares agora voltados para ela. A pergunta pairava no ar. Quem realmente era Kendra Silva? E que segredos devastadores ainda permaneciam escondidos nas sombras de sua vida? A batalha mal havia começado. Kendra se viu cercada por vozes, uma tempestade de acusações e inseguranças, que balançavam aquele espaço como um barco à deriva. O olhar de Rafael queimava, uma chama que agora ameaçava consumi-la. Seu passado não é o que você diz, ele continuou, a voz embargada de raiva e desespero. Kendra não entendia. Como ele poderia saber? Era como se ele tivesse exposto não apenas uma máscara, mas um labirinto de mentiras e segredos. O ambiente pulsava, e o ar, denso como carvão, fazia com que seus pulmões parecessem pesos mortos dentro dela. O diretor Alex parecia uma figura de autoridade deslocada em meio ao caos, mas seu olhar era revelador, predador. Antes que essa luta interna arraste todos para o fundo, precisamos saber quem somos realmente, ele gritou quase ofegante. Foi então que o chão sob eles tremeu. Um estrondo profundo reverberou, e as paredes antigas da escola vibraram. Um claro e ensurdecedor pá ecoou pela sala, seguido de um grito estridente que congelou todos no lugar. A porta da sala se abriu abruptamente, levando um sopro frio que fez os cabelos de Kendra se arrepiar. Um grupo de homens mascarados invadiu a sala, armas em punho, sem qualquer aviso. Kendra mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Uma engrenagem gelada de pânico se instalou em seu coração. Os alunos começaram a gritar, mas os homens não estavam lá para ouvir. Ninguém se mexe, um homem gritou, sua voz cortante, como vidro quebrado. Alex levantou as mãos automaticamente, tentando acalmar a situação. Mas não havia calma a ser encontrada. O que era uma batalha de egos agora se transformou em um cenário de horror palpável. Estamos aqui para resolver pendências. Outro homem, de voz profunda e grave, afirmou enquanto levantava uma bandeja próxima à mesa de Kendra. Relacionamentos, identidades e segredos começavam a se desmoronar em um instante. Kendra olhou para os rostos de seus alunos e viu que nunca tinha percebido antes, uma sombra de terror que havia se espalhado como uma mancha de tinta no papel. Olhos arregalados, rostos pálidos e no meio, Rafael, seu olhar ocioso agora refletindo não apenas revolta, mas um medo genuíno. O que eram apenas segredos individuais, a tensão entre Kendra e Rafael, uma história não contada, agora se tornaram peças em um jogo muito maior. Antes que pudesse entender o que estava se desenrolando, um dos mascarados se aproximou de Kendra, olhando-a com um misto de desprezo e reconhecimento. Você é a Kendra, não é? A heroína dos professores. Deveria saber que os heróis têm com. A mente de Kendra girou. Quem são vocês? O que querem? As palavras saíram quase como um sussurro, mas havia um toque de determinação nelas. E então tudo se encaixou, ou ao menos
Assim parecia. Um passado oculto, conexões que nunca imaginou. O grito de Rafael ainda ecoava em seus ouvidos. Você é a verdadeira traidora. O que ele mentia? De repente, um tiro. Não um tiro qualquer, mas um disparo. O som cortou o ar, como uma lâmina. A sala parou em um silêncio mortal. Um dos homens caiu, atingido. Confusão e caos se espalharam como fogo em palha seca. Kendra se viu puxada para o chão pelos alunos que agora a cercavam. Mas fora do grupo, Rafael estava imóvel, o olhar perdido. Agora vocês vão entender, disse o homem que disparou, revelando-se como se fosse uma sombra do passado de Kendra em carne e osso. Vocês estão todos mais envolvidos do que imaginam. O peso da verdade começou a descortinar-se, revelando um plano, uma conspiração que transcendeu a escola e os próprios sonhos de Kendra. Ela olhou em volta e soube que as consequências de tudo isso haviam assumido uma direção que nem mesmo ela poderia prever. E no abismo que se formava, a questão pairava no ar. Quão longe ela iria para proteger o que realmente importava? A batalha estava apenas começando, mas a direção da luta mudara drasticamente. Kendra mal conseguia processar o que ocorria ao seu redor. O som do disparo ainda reverberava, martelando em sua mente. O homem caído no chão não era um mero soldado do caos. Era alguém que ela conhecia. Um grito entalado na garganta ecoou, ensurdecedor e arregalador. É ele, não pode ser! A iluminação do quadro negro tremulava, como se fosse um reflexo da confusão na sala. A tensão era elétrica, cada aluno presa em um estado de choque palpável. Kendra se balançou entre a necessidade de agir e o desejo de entender. Rafael estava paralisado. A fúria destrutiva que um dia arderia nele, agora perdida, congelada no tempo. Quem é ele, Kendra? A voz de Alex cortou o ar. A pressão de sua presença ainda atrás da linha de frente. Não sei, não sei. Ela olhou para a figura caída, seu coração pulsando em resposta à neblina de memórias. E então, quando o caos já parecia interminável, a reviravolta atingiu como um soco. Um dos homens mascarados se adiantou, suas intenções tão sombrias quanto a noite. A verdade sobre você vai se revelar, Kendra. Você não pode esconder para sempre. O que ele poderia saber? O pavor dançou na mente dela. Então ele puxou uma máscara do rosto, e ao fazer isso, um senso de horror febril tomou conta. Era Léo, o antigo amigo dela do ensino médio, aquele que ela acreditava ter se perdido em algum lugar no passado. Léo, o que você está fazendo? Kendra gritou desesperada, enquanto ele sorria com um olhar que era ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. O que estou fazendo? Ele riu suave, mas a risada estava atingida de veneno. Estou apenas reunindo as peças do quebra-cabeça que você deixou para trás. Você, a heroína? Mas olhe ao seu redor, estão todos em perigo por sua culpa. Imediatamente, o peso de suas palavras impossíveis deslizou até Kendra, uma neblina densa envolvendo-a. Do que ele estava falando? Em frações de segundos, o passado que ela pensou ter escavado estava ressurgindo, misturando-se com a confusão do presente. Os olhares em sua direção, confusos e magoados, se intensificavam. Rafael, finalmente despertando da realidade paralela, gritou: Você conhece ele? O que mais você não nos contou? Sua voz cortou o ar, um dardo certeiro, e Kendra sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Rafael, não! Deixa eu explicar!
mas as palavras saíram fracas, como uma vela apagada. Léo, com um passo à frente, começou a expor segredos ocultos, como se um filme estivesse projetando traumas diretamente nas paredes da sala. Você nunca me deixou ir, Kendra. A escola que você pensou que estava ajudando é uma farsa. Mentiras e jogos, tudo por sua conta. A verdade é que você tem uma conexão com isso, muito mais do que imagina. Sua voz era um uivo, revelando uma rede de manipulações que não apenas afetava ela, mas também cada um dos alunos na sala. O ar estava mais pesado, uma taça transbordando de verdades não ditas, segredos que Kendra pensava estar bem guardados. Um grito cortou o ambiente. Uma criatura aflita e ferida. Era um dos alunos, a jovem Sofia, que antes escondida atrás do medo, agora se destacou. Você não é uma heroína, Kendra. Você é parte do problema. Eu vi. Essas palavras caíram como um peso opressivo. A sala tremeu com o impacto, as vozes da dúvida surgindo como ecos distantes, ressoando na mente dela como um rugido de tsunami. A vida que Kendra construíra ao redor da luta e resistência estava ruindo. Peças de um quebra-cabeça distorcido que ela não sabia que era parte. Léo se aproximou ainda mais e Kendra notou algo em seu olhar. Não era apenas raiva, era um brilho de conhecimento profundo, um sentimento que unia o passado ao presente. Se você não agir agora, tudo que você ama irá desmoronar. Nós podemos fazer isso juntos, mas você precisa se lembrar quem você realmente é. A tensão na sala estava à beira de uma catástrofe, e Kendra não teve tempo para pensar. O que era verdade e o que era mentira? Que escolhas ela tinha? O mundo estava desmoronando à sua frente, e uma nova luta fervilhava, revelando não apenas quem ela poderia ser, mas quem realmente era. O futuro estava se moldando em torno dela, e as consequências agora eram mais do que consequências. Eram destinos entrelaçados à força. O que estava por vir poderia destruir tudo. No clímax daquela tempestade de emoções, a pergunta surgia nas sombras. Kendra sobreviveria ao que ocultou tanto tempo? E ao redor da sala, olhares começavam a se mover, conspiradores e traidores se misturando em uma dança que ainda não havia terminado. Kendra estava imersa em uma tempestade de emoções, mas o que poderia piorar? Os olhos de Rafael, agora cheios de desconfiança e dor, a atravessavam como lâminas afiadas. A sala, antes pulsante de energia, agora pareciam encolher, como se o ar ficasse cada vez mais pesado. Letárgicos e amedrontados, os alunos sussurravam entre si, e Kendra sentiu a pressão em seu peito aumentar. Léo estava diante dela, um espectro do passado, e ele parecia saborear o caos que havia criado. Se você não agir agora, tudo o que você ama irá desmoronar, repetiu, sua voz ressoando como um eco distante do que já foi. Porque a verdade é que você não é a única aqui com segredos. O estrondo na porta da sala pediu passagem. Abrem-se em um movimento brusco. Um novo grupo de homens entrou, agitados e armados. A tensão elétrica se transformou em pânico. Ninguém se move! Um deles gritou, uma figura alta e robusta, olhos sérios e sem emoção. O ambiente se agitou, alunos se encolhendo,
respirando mais rápido, e a sala se tornava um cenário apocalíptico. Rafael, involuntariamente se afastando, olhava para Kendra, perplexo. Kendra, o que está acontecendo? O que é isso? Ele parecia mais próximo da confusão do que da raiva. Kendra queria gritar, queria explicar, mas as palavras não conseguiam romper a barreira daquela tempestade. A figura que liderava o novo grupo olhou diretamente para Kendra. Tensão palpável nas palavras que romperam de seus lábios. Você realmente pensou que poderia nos largar? A verdade se espalha, e nós estamos aqui para coletar o que é nosso. Era uma afirmação drástica, cheia de ameaça. Os alunos começaram a murmurar, a confusão se espalhando entre eles como fogo em papel seco. Quem são vocês? O que querem de Kendra? Sofia, a jovem que antes gritou, agora estava visivelmente assustada, mas também corajosa, questionando o que parecia irreal. Você quer saber quem somos? O homem se aproximou, seu olhar fixo. Nós somos a razão pela qual Kendra não é a heroína que ela se diz ser. Um silêncio mortal caiu sobre a sala, a verdade pairando como uma sombra. O olhar de Kendra estava fixo em Léo, buscando entender. Você está por trás disso, não é? O que você sabe? O desespero na voz dela era palpável, mas Léo já não estava a seu lado. Ele sorria, um sorriso que não chegava aos olhos. E então, tudo se desfez. O homem de voz grave puxou algo de dentro do paletó. Uma foto. Não era uma foto comum. Era uma montagem incriminadora, mostrando Kendra e Léo juntos em uma reunião clandestina, rostos mergulhados em sorrisos sutis, mas promissores. A sala estava em fogo cruzado, todos observando as verdades se desnudarem. Kendra sentiu o chão tremer. Não, isso não é o que parece, gritou. Mas a urgência em sua voz desapareceu diante do murmúrio crescente. Vocês não entendem. O que não entendemos, Kendra? Rafael, agora em choque completo, olhava para ela como se estivesse vendo uma pessoa diferente. O pânico tomou conta da sala. Todos queriam entender, mas a verdade era como um monstro com 1000 cabeças, e Kendra estava prestes a ser decapitada. Vocês estão fodidos. O homem que havia falado pela primeira vez agora parecia mais ameaçador do que nunca. Esse jogo sujo se acabou, Kendra. Nós sabemos de tudo e estamos aqui para ajustar contas com você. Mas antes que Kendra pudesse responder ou tentar se defender, sacaram suas armas, apontando não para os alunos, mas para ela. O grito da sala se transformou em um lamento coletivo. As sombras dançavam nas paredes, e a realidade de Kendra se desintegrava. Os segredos que ela guardava, as mentiras que haviam sido construídas com tanto cuidado, agora retornavam para assombrá-la. Uma única frase ecoou na confusão. Você não é quem todos pensavam que era. O silêncio a seguiu, um eco ensurdecedor. O que estava por vir era mais devastador do que Kendra jamais poderia imaginar. Você realmente acha que podemos deixar você escapar? O homem disse, e no instante seguinte tudo escureceu. Uma explosão. A sala, o caos, as verdades, tudo derretendo em um mar de fumaça e desespero. Quem sobreviveria a isso? A batalha não era apenas por Kendra, mas por tudo o que ela pensava que sabia e tudo o que pretendia ser. O estrondo da explosão ecoou como um trovão,
e a sala foi envolvida por uma nuvem espessa de fumaça e poeira. Kendra lutou para recuperar o fôlego, o cheiro de pólvora se misturando ao pânico que deixava todos tontos. O chão tremeu sob seus pés, mas a adrenalina a moveu, tirando-a da atordoante inércia. Os gritos aumentaram ao redor, uma sinfonia de medo e caos. Mas em meio a tudo isso, um pensamento atravessou sua mente como um raio. Ela precisava proteger seus alunos. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura emergiu no meio dela, com um brilho intenso nos olhos. Era Rafael. Kendra, temos que sair. Ele segurou seu braço com firmeza. O desespero em sua voz deixou claro que o perigo estava longe de terminado. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, a cena ao redor deles se transformou em um pesadelo ainda maior. Os homens mascarados, antes implacáveis, foram surpreendidos por uma nova onda de caos. As portas se abriram mais uma vez, desta vez revelando uma equipe de oficiais da polícia, uniformes azuis e armas em punho. É a polícia! Todos no chão. Um grito cortou a sala, mas em vez de alívio, os alunos reagiram como se uma nova bomba tivesse explodido. Kendra procurou por Leo, mas ele não estava mais ali. A confusão era palpável, corpos se aglomerando. Pânico e incerteza preencheram a sala. Kendra, o que está acontecendo? Rafael perguntou, o olhar dele refletindo a mesma confusão que a consumia. Foi nesse instante que Leo reapareceu, mas não como um amigo. Ele estava ao lado dos homens armados, tirando a máscara, com um sorriso triunfante. Desculpem a confusão, mas precisamos de Kendra. Sua voz tinha uma calma quase assustadora diante do caos. Ela tem algo que nos pertence. O coração de Kendra disparou. Era melhor do que qualquer filme de ação, mas a realidade a enredava em sua própria teia de segredos. O que você quer de mim, Leo? Sua voz estava bem mais firme do que se sentia. O olhar dele a atravessou, como se buscasse algo muito além do que era visível. Você sabe do que eu estou falando. E você sempre soube que a verdade sobre você não era apenas sua. É hora de se lembrar, Kendra. Raiva e desespero se entrelaçaram em sua mente. O que ele estava insinuando? O que poderia ser tão devastador? Antes que pudesse processar, Rafael a puxou para mais perto, como se tentasse colocar uma barreira entre ela e Leo. O que você sabe sobre ela? E então Leo lançou a bomba que mudaria tudo. Kendra é minha irmã. As palavras reverberaram pelo ar, eletrizando tudo ao seu redor. Kendra congelou, o impacto sendo mais intenso que qualquer tiro disparado. Não pode ser. A negação era evidente em sua expressão. Você está mentindo. Mas Leo não recuou. O que você pensa que escondeu? Nossos pais, Kendra. Você se esqueceu? A fuga, as mentiras. O sistema não era só uma escola. Era uma trama para esconder quem realmente somos. Rafael estava boquiaberto, e os murmúrios entre os alunos transformaram-se em um coro de incertezas e questionamentos. Como isso é possível? Alguém gritou. Mas não era nada mais do que uma fração do que Kendra se esforçava para entender. O que ela pensava ser sua identidade inteira estava se desmoronando em uma nuvem de fumaça. Kendra olhou para os rostos confusos e aterrorizados ao seu redor, e por um breve momento, o mundo à sua volta se tornava uma tela em branco, borrada por revelações e segredos ocultos.
Você não pode brincar com isso, Léo. O que você quer de mim? Suas palavras eram um grito de desespero agora. Precisamos que você se lembre do que realmente é. Tem algo mais envolvido aqui do que apenas nós dois. Ele fez uma pausa, e no espaço entre seus olhares, a tensão se ampliou, carregada de promessas sombrias. Nosso passado não acabou, Kendra. Ele apenas começou a se desdobrar. E nesse momento, enquanto fogos de artifício de confusão explodiam na mente de Kendra, uma nova realidade começou a se formar. O que ela iria fazer? Como isso mudaria tudo? As consequências de seu novo passado estavam prestes a recriar sua identidade de maneira dolorosa. E no fundo do seu ser, ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Kendra estava em um estado de choque absoluto. Cada palavra de Léo cristalizando em seu ser como uma condenação. O peso de sua verdade, pesada como uma âncora, parecia sufocá-la. O murmúrio da sala a envolvia, enquanto os rostos de seus alunos se contorciam em confusão e espanto, refletindo o turbilhão de reações que dançava nela. Uma irmã? Deus, não! Sua mente gritou. As lembranças de um passado fragmentado e escondido ameaçando vir à tona. Você não pode simplesmente dizer isso e sair por aí, gritou Rafael, o olhar de desconfiança ainda fixo em Léo. Antes que a tensão pudesse se aprofundar, um riso gélido ecoou pelas paredes da sala, quebrando o ar pesado, como um relógio marcando a hora da verdade. Ah, Rafael, você ainda não entende. Acredite, não é só Kendra quem tem segredos. Léo respondeu, seus olhos brilhando com um intenso misto de alegria e malícia. O clima na sala mudava mais uma vez, agora íngreme como uma montanha russa que despencava abruptamente. Kendra não tinha certeza do que esperar. Sua mente pulsava, mas antes que pudesse reagir, um estrondo violento reverberou. E subitamente, a atmosfera se tornara eletricamente ameaçadora. As luzes da sala começaram a piscar, os alunos gritaram e os homens armados ficaram se movendo nervosamente, como se um pesadelo estivesse se materializando diante deles. O que foi isso? Kendra sussurrou, mal conseguindo ouvir sua própria voz. Você verá, Kendra. O passado voltou para cobrar seu preço. Léo murmurou. E naquele momento, tudo mudou. Uma explosão. O impacto foi devastador. A porta da sala foi arremessada para fora, revelando um novo grupo de pessoas que entravam em cena com uniformes brancos e elementos que pareciam ser de uma força especial. O ar estava saturado de horror e insegurança. Aqueles homens não pareciam ser parte dos que já estavam ali. Uma confusão de gritos e vozes se misturou em um turbilhão de possíveis desastres que ecoavam pela sala. Todos no chão! Um dos novos colaborativos gritava, mas Kendra sentiu seu corpo paralisado, como se estivesse presa em um carrossel infernal. Enquanto isso, os braços de Léo envolvê-la em uma proteção ensurdecedora. Você realmente não pode fugir do seu destino, Kendra. O que você fez para sobreviver? Ele começou, mas o resto da frase ficou preso na garganta dele. Um dos homens, mais musculoso, avançou com um olhar predador. Kendra Silva, você é a chave. Temos que tirar a máscara da verdade, gritou,
antes que um estalo de uma arma ecoasse. Um dos homens que Kendra conhecia a vida inteira, Martin, o professor de matemática, entrou em cena, sua atitude nada habitual, com uma expressão de desespero. "Não se movam! O que está acontecendo aqui?" Sua voz soou como um chamado à razão, em um campo de batalha, mas foi completamente ignorada. As luzes piscavam com mais intensidade agora, e Kendra, em um momento de claridade pura, olhou de volta para Léo, as peças do quebra-cabeça começando a se unir. "Você não é apenas meu irmão, é parte de algo maior. Não é apenas sobre nós." A revelação se desenrolava como um filme em sua mente, uma teia de traições e alianças obscuras. "Você sempre soube, Kendra," Léo exclamou, seus olhos reluzindo com uma combinação de indignação e compreensão. "O que você fez na escola, por que você está aqui, não é apenas por educação. Tem mais em jogo." "Eu não fiz nada!" Kendra gritou, mas a verdade corpante começou a se materializar. Seu tempo na escola, suas interações, seus métodos, tudo feito com as melhores intenções, mas sempre com um viés. Ela representava a mudança. Mas também era uma peça fundamental em um jogo, que transcendeu sua compreensão. Enquanto a confusão permeava, as vozes se contraíam. As ameaças de Léo não eram apenas para ela. "Você sabia que a investigação pela qual estamos aqui é porque alguém infiltrou algo muito mais profundo na escola? Um verdadeiro esquema de corrupção? E aqui está o cerne da questão. Quem são os verdadeiros traidores?" O nó na garganta de Kendra apertou ainda mais. Rafael a olhou, dúvida evidente em seu olhar. "Kendra, você tá falando sério? Você tá envolvida com isso?" Um silêncio mortal tomou a sala, e Kendra percebeu que o peso da verdade, como um veneno sutil, começava a se espalhar. "Não, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo", gritou Kendra, enquanto a sala se tremia com a revelação de seus segredos, fazendo desmoronar a pequena estrutura de confiança que restava. Mas então, na tormenta tumultuada de letras, corpos e vidas despedaçadas, um novo estrondo cortou a sala. Algo ou alguém estava prestes a romper tudo novamente. Quem eram os verdadeiros responsáveis pelas dinâmicas ruins que dominavam a escola? E o que Kendra realmente descobriria sobre si mesma e sua conexão com Léo e o resto? As perguntas pairavam, arrebatadoras e inquietantes, deixando todos na sala à beira do abismo de um novo enigma. A batalha não era apenas por suas vidas, mas pelas verdades que agora ameaçavam engoli-los inteiros. Kendra mal teve tempo de processar o que estava acontecendo ao seu redor. As luzes piscavam freneticamente, capturando sussurros nervosos e expressões aterrorizadas. A tensão no ar era palpável, como uma corda puxada ao máximo, prestes a arrebentar. Ela olhou para Léo, seu irmão, cujo sorriso havia desaparecido, deixando apenas um traço de dúvida em seu olhar. "Todos no chão!" O homem musculoso rugiu mais uma vez, e a sala se encheu de gritos e clamor. Kendra sentiu o coração acelerar. A confusão estava transbordando, e suas pernas tremiam. Enquanto Rafael a puxava para o lado, o caos parecia se intensificar, como uma tempestade, prestes a se abater sobre eles. Léo, com uma calmaria inquieta, alçou uma mão. "Espere, não é o que vocês pensam. Kendra é..." Mas um barulho estrondoso interrompeu suas palavras,
seguido por um clarão ofuscante. As paredes da sala estremeceram com um impacto inesperado e o chão vibrou sob seus pés. O alarme de incêndio disparou, uma sirene viajando pelo ar como um lamento, e Kendra percebeu que não estava pronta para o que estava por vir. "Fuja agora!" gritou Martin, tentando puxar alguns alunos para uma saída. Mas eles estavam paralisados, como se a realidade estivesse em câmera lenta. O som do estrondo ecoou mais uma vez, e o teto começou a rachar, pedaços de gesso caindo como neve imunda. "Temos que sair agora." No instante em que Kendra decidiu se mover, a porta principal foi arrombada, revelando uma figura familiar. Era uma mulher, alta, com cabelo encaracolado e olhos que brilhavam com uma determinação feroz. "O que está acontecendo aqui, Kendra?" Assim que Kendra reconheceu, uma verdade visceral a atravessou como uma lâmina afiada. Era sua mãe, Marlene. Aquela que ela pensou ter perdido para sempre. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" O choque era evidente. Realidade e ilusão colidiam em um turbilhão. Marlene não deveria estar ali. "Você precisa de mim. Agora. Eles não são o que parecem." Marlene gritou enquanto um estrondo ainda mais forte irrompeu, fazendo a sala tremer vigorosamente. Todos, incluindo Léo e Rafael, dirigiram seu olhar ao caos que surgia na entrada. Imediatamente, um homem alto se adiantou, seu rosto parcialmente escondido sob a sombra do capuz. "Você é mais do que apenas uma professora. Kendra, você faz parte de nós." Ele segurava um objeto que refletia a luz intensa, um dispositivo desconhecido que parecia pulsar com energia. Kendra estremeceu. "Do que você está falando? O que está acontecendo?" A sala, em um momento surreal, parecia ser o epicentro de uma revelação épica. Marlene avançou, seus olhos transbordando com uma emoção crua. "Kendra, você é herdeira de algo maior. O que fomos forçados a deixar para trás. Essa escola, essas pessoas, tudo faz parte de um jogo muito maior. Nós somos..." Ela não teve tempo de completar sua frase, pois o homem do capuz atirou o dispositivo ao chão. Uma onda de luz ofuscante se rompeu, envolvendo Kendra e o resto dos alunos em um turbilhão de cores e sons. Uma tempestade mágica que parecia desestruturar a própria realidade. "Vocês vão ver! A verdade irá por fim se revelar!" ecoou a voz do homem, enquanto tudo começava a desmoronar. E na luz, Kendra vislumbrou flashes de memórias, correntes de uma linhagem que se estendiam para além de tudo o que conhecia. Verdades enterradas, segredos familiares ocultos. Com o chão ainda tremendo sob seus pés, Kendra percebeu. O que começaram como sombras até então desconhecidas estavam se revelando. Era um legado, uma herança de poder e corroições que não eram dela, mas sim moldadas por escolhas de um passado sombrio. No meio da confusão, Rafael a segurou, sua expressão confusa agora refletindo uma nova camada de admiração e respeito. "Kendra, isso realmente é..." Mas antes que pudesse finalizar a pergunta, a sala tremeu novamente. E, no coração do barco à deriva, a pergunta que mais atormentava ressurgiu. Quem era ela realmente? A batalha entre o que era e o que ainda poderia ser estava apenas começando.
e a verdade poderia consumir tudo, até suas esperanças, o que a reviravolta iria denotar para seu futuro. O impacto dela a mergulharia em uma nova realidade que ainda estava se formando. Kendra ainda estava envolta na luz ofuscante que emanava do dispositivo que havia sido arremessado ao chão. O calor a envolvia, os sons de gritos e murmúrios ecoando em suas orelhas como se tudo estivesse em câmera lenta. Os alunos, agora fazendo barreira em volta dela, pareciam paralisados. Mas havia algo mais no ar, uma tensão elétrica, como se o destino de todos estivesse prestes a se entrelaçar em um único ponto. A sala tremeu novamente, e em um instante tudo foi similar a um pesadelo tomando forma. A figura de um homem alto, coberto pela escuridão de seu capuz, se destacava em meio ao tumulto. Kendra sentiu um "f". Chegou a hora, Kendra. Você não pode escapar agora. Antes que pudesse entender a gravidade da situação, a luz pulsante se intensificou e então, um disparo. O som foi ensurdecedor, atravessando o caos como uma bola de canhão. Kendra olhou em volta e a brutalidade do ato irrevogável, e imediatamente a cena virou um turbilhão. Os homens mascarados começaram a recuar, um deles atingido pela bala que disparara de uma arma que não era deles. O pânico tomou conta da sala enquanto os alunos gritavam e se empurravam em busca de saída. Mas o que se seguiu foi mais impactante do que qualquer um poderia prever. A mulher que Kendra tinha chamado de mãe, Marlene, deu um passo à frente, seu olhar fixo no homem do capuz. Os jogos acabaram, Malik. Você não pode ter o que quer. O nome foi um soco no estômago de Kendra. Malik? O que ele tinha a ver com tudo isso? Seus pensamentos se agitaram como folhas em um vendaval. Você finalmente se mostrou, Marlene. Achou que poderia se esconder para sempre? Malik riu, mas o som não era de alegria. Era um riso de fúria. A verdade não pode ser ignorada. Kendra é meu legado. E você não pode protegê-la mais longamente. Ele levantou a arma, apontando agora diretamente para Kendra. Kendra ficou paralisada, a frase ressoando como um sino de alerta. Legado? As peças do quebra-cabeça começaram a se tornar uma imagem grotesca e distorcida na mente dela. Você é parte de tudo isso! Ela gritou, tentando entender a complexidade do que significava ser filha de alguém tão profundo no jogo que parecia girar ao redor deles. Sim, Malik confirmou, a revelação sendo um tapa na cara de Kendra. Você foi escolhida por seu verdadeiro potencial. Esperte, Kendra. É hora de deixar de lado as ilusões de quem você pensou que fosse. O caos em volta foi eclipsado pela revelação arrasadora. E então, em um movimento quase coreográfico, Marlene lançou-se na frente de Kendra, enfrentando Malik com uma fervor que Kendra nunca viu. Você não vai fazer mal a ela. Kendra é mais do que você pode imaginar. Não ouse tocar. A batalha de palavras deixou todos em estado de choque, a sala pulsando com tensão. Rafael, finalmente, de seu estado de atordoamento, gritava: Kendra, você está bem? O que isso tudo significa? Sua voz ecoava a sensação de urgência que dilacerava o ar entre eles. Enquanto isso, a explosão de emoções resultantes do conflito fervia. Ninguém podia imaginar a verdadeira batalha que se desenrolava diante deles. Pai! Kendra não pôde evitar.
uma explosão de emoções a tomou. Ela olhou nos olhos de Malik, buscando alguma resposta. A sala estava cheia de um silêncio pesado, todos aguardando a próxima palavrinha. Os olhos de Malik brilhavam com uma intensidade fria. Sim, Kendra, eu sou seu pai, e tudo o que fiz foi para prepará-la para este momento, acusou Malik, fazendo a sala se encher com uma inquietação profunda. O pânico estourou novamente, e Kendra, abalada pelas revelações e pelo peso de seu relacionamento com Malik, não sabia se deveria fugir ou permanecer. E você sabia? Você me deixou sozinha? Kendra virou-se para Marlene, a traição se sentindo como uma lâmina na carne. As lágrimas brotaram em seus olhos, um misto de dor e confusão. E naquele instante, tudo estava prestes a quebrar. Com a luta final se aproximando, Kendra se perguntou qual era o verdadeiro legado dela. E com tudo prestes a desmoronar, uma última explosão de luz irrompeu da superfície de Malik, ameaçando não apenas os seus laços familiares, mas toda a realidade que pensava conhecer. A sala girou. As vozes se misturaram em gritos, e Kendra percebeu que a batalha que havia começado não era só sua. Era de todos eles. O que estava por vir se aproximava, e ela teria que fazer uma escolha, e a verdade estava prestes a se tornar um fogo que consumiria a todos. Kendra sentia o coração quase saindo pela boca. As revelações sobre Malik a deixaram em estado de choque. Ele, o homem que de alguma forma representava a essência de tudo o que era sombrio, era seu pai. Isso a fazia sentir raiva, dor e confusão, tudo ao mesmo tempo. Um turbilhão de sentimentos. O que ela deveria fazer agora? Mãe, como você pôde esconder isso? Kendra olhou para Marlene em busca de respostas, mas sabia que ali não era o lugar certo. O caos continuava, mas no fundo uma parte dela queria entender toda aquela verdade. Marlene se aproximou um pouco mais, sem deixar de encarar Malik. Fiz o que achei que era melhor. Eu te protegi. Sua voz estava firme, mas com um toque de fragilidade que Kendra nunca tinha visto. Proteger não é esconder a verdade, Kendra retrucou, palavra saltando com mais força do que pretendia. Rafael a olhava, compreendendo a luta interna que ferveria dentro dela. Ali, na sala, em meio ao caos, as verdades continuavam a invadir como um tsunami. A tensão aumentava e Malik começou a rir com desdém. Vocês acham que estão no controle? A verdade é que tudo isso sempre foi parte do meu plano. Ele levantou a arma, mas antes que pudesse apertar o gatilho, um ruído ecoou pelo ar. Era um barulho que parecia vir do fundo da sala. Um brilho intenso surgiu em um canto escuro, tomando a forma de uma luz forte e radiante. Kendra sentiu uma nova energia pulsar na sala. "Cuidado!" gritou Rafael, puxando-a para mais perto. Com o olhar fixo, Kendra percebeu que a luz não era apenas uma iluminação, era algo que vinha dela, uma espécie de força, uma herança que havia se revelado naquele momento. A energia ganhou vida. Malik ficou paralisado ao perceber que a luz envolvia Kendra. "Isso não é possível!" ele gritou, descrente. Kendra olhou para o pai e tomou coragem. "Eu não sou seu objeto, Malik. Sou eu quem escolhe meu destino. Você não pode controlar isso.
Ele insistiu. Seu tom de ameaça não calava a determinação de Kendra. A luz se intensificou e Kendra notou que cada aluno ao seu redor estava sendo tocado por aquela energia. Havia um brilho em seus rostos. Eles vinham, juntos, em uma união inesperada. Vocês precisam acreditar. Podemos derrotá-lo juntos, Kendra gritou. E naquele instante, algo mágico aconteceu. O grupo se uniu, formando uma corrente de apoio e força. A luz se expandiu, fazendo Malik recuar, sua expressão de autoridade se desvanecendo. Finalmente, Kendra levantou as mãos, quebrar as correntes do passado e não deixar que elas moldem o futuro. É isso que escolhemos. A energia explodiu em uma onda de cores vívidas, envolvendo Malik e seu poder. E assim aconteceu. A conexão pulsante e vibrante da sala tomou conta, e com um último grito, Malik foi consumido pela luz. Ele desapareceu na escuridão, como um eco distante. O silêncio se instalou. As vozes dos alunos se misturaram em aplausos e suspiros de alívio. Kendra queria chorar, mas tinha um sorriso resplandecente no rosto. Estava ali, viva e ao lado de quem realmente importava. Rafael se aproximou, olhos brilhando de admiração. Você é incrível, Kendra. Sempre foi. E ela sorriu, sabendo que, por fim, tudo poderia ter um novo começo. Marlene estava ao seu lado, orgulhosa, ainda respirando intensamente. Eu não quero que você lute mais sozinha, Kendra, disse ela, com sinceridade. Kendra assentiu, percebendo que, mesmo com os desafios, o amor sempre a rodearia. No fim, todos se uniram. A sala, uma zona de batalha, havia se transformado em um espaço de esperança. O futuro era incerto, mas agora havia uma nova luz. Enquanto todos se preparavam para sair e reconstruir suas vidas, Kendra se virou e, em meio a tantos sentimentos, sentiu a necessidade de um último olhar para o que havia acontecido. Mas entre as sombras, uma porta antiga rangia. Uma pasta deixada para trás, e dentro dela, um arquivo perdido, contendo verdades ainda mais profundas. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A hora é agora. O apoio de vocês é fundamental.